TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Câmara Municipal de Fortaleza debate o Código da Cidade em 4 audiências públicas com a sociedade fortalezense. Secretaria da Administração Penitenciária amplia a oferta educacional no sistema prisional. Conheça as vantagens da Previdência Complementar da OAB-Prev e as nossas dicas da agenda com concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do Judiciário Brasileiro você confere agora aqui no programa Mundo Jurídico. Preservação e defesa do meio ambiente, ordenamento das construções, a postura enquanto cidadão de Fortaleza. Esses e outros assuntos estão presentes num conjunto de normas para o bom funcionamento da nossa cidade. É o Código da Cidade. A sociedade tem um papel fundamental na construção dessas normas, mas muitos desconhecem como participar desse processo. Nas ruas, muita gente nem sabe que ele existe. Código da Cidade? Não. Não tem problema, a gente explica. O Código da Cidade é uma espécie de cartilha do bom funcionamento de determinada localidade. Um conjunto de normas elaborado entre os governantes e a sociedade para, digamos, um convívio em harmonia e respeito entre as pessoas do local. Código da Cidade especificamente não, assim, mas deve ser Código de Consumidor. Esse aí já fica mais fácil de saber. Agora, Código da Cidade é uma coisa muito abrangente. Antigamente, esse conjunto de normas era chamado de Código de Obras e Posturas. Ele surgiu em 1980, possui mais de 1000 artigos e 12 anexos. Uma reunião de diretrizes pensada para abranger tudo que envolve a coletividade. Trata do meio ambiente, trata das edificações, do ambiente construído, trata das posturas, do comportamento, trata da participação social em todo o âmbito do município de Fortaleza e trata também daquelas pessoas que não cuidam do meio ambiente, do ambiente construído, das posturas e também que, de uma certa forma, não contribuem para o bom viver, o bem viver da população. O Legislativo Municipal participa ativamente da construção e da atualização do Código da Cidade. Aqui são realizados encontros para debater melhorias para o conteúdo do documento. Nosso último código foi de 1981. Então a Prefeitura de Fortaleza entendendo e nós, mais do que nunca, sabendo da importância disso, nós vamos discutir com a sociedade para depois colocar isso em votação, ter o parecer do relator e aprovar no plenário para enviar novamente para o Executivo sancionar. Para detalhar um pouco mais, o Código da Cidade se divide em 4 livros ou temáticas. O primeiro fala sobre o ambiente natural, como normas de gestão ambiental e controle de fontes poluentes. O livro 2 trata do ambiente das construções, como a normatização das edificações. O 3 traz as posturas, ou seja, decisões para a boa convivência e o bem comum. Por último, o livro 4 normatiza a ética na relação entre o poder público e a sociedade. É uma matéria estruturante do plano diretor, há um atraso, é preciso reconhecer que esta lei que atualmente vige na cidade, que é uma lei de 1981, ela está totalmente apartada da cidade em que vivemos. Fortaleza de 2019 não é mais a mesma Fortaleza da década de 80 e, portanto, a Câmara Municipal nessa legislatura tem a missão de dotar a nossa cidade de uma lei que possa possibilitar o seu desenvolvimento. Realmente o Código da Cidade abrange diversos assuntos, como as construções, o reordenamento urbano da cidade, inclusive punições para quem suja a cidade. E como a cidade está em constante mutação, o Código também precisa ser atualizado. Para isso, são feitas as reuniões abertas à população com a equipe de gestores públicos e representantes da sociedade. Daqui saem muitas decisões que são relacionadas diretamente ao nosso dia a dia enquanto cidadãos. Toda a questão das audiências públicas, as consultas públicas, a participação em conselhos, a gente está promovendo uma série de inovações, como os webinars, que hoje são tão famosos aí no mercado, a gente está possibilitando que o poder público também realize webinars, que a gente possa fazer a audiência pública e as pessoas que estão em casa podem acompanhar essa audiência pública, ou seja, fazer com que realmente a participação social ela seja efetiva e de qualidade na cidade de Fortaleza. Quem acompanha
sabe da importância de participar das decisões sobre políticas públicas. O Código da Cidade está sendo discutido na Câmara Municipal pelos vereadores. É um código que nessa discussão é muito importante para a população fortalezense, o qual abrange várias etapas, etapas para a discussão da questão da construção civil, a questão da coleta do lixo na cidade e outros itens que são importantes para a cidade. E a Câmara Municipal de Fortaleza realizou a primeira das 4 audiências públicas que tem o objetivo de discutir com a sociedade o novo Código da Cidade, que vai substituir o Código de Obras e Posturas de Fortaleza. Acompanhe. A audiência pública foi presidida pelo vereador Ézio Feitosa, do PPL, que preside a comissão especial que trata do projeto do Código da Cidade. Participaram da mesa vereadores, representantes do Ministério Público e de órgãos da Prefeitura. A coordenadora de políticas ambientais da Selma, Edilene Oliveira, fez a apresentação resumida dos 4 livros que compõem o projeto do Código da Cidade, que tramita na Câmara Municipal. Destacou o primeiro, que trata da questão ambiental. A questão ambiental ela recebeu uma importância, uma relevância nesse novo momento, nessa nova lei, diferentemente da de 81, onde essa questão era tratada lá pelo artigo 600 de maneira solta. Hoje a gente tem um livro estruturado que trata das novas tecnologias, da eficiência energética, da eficiência hídrica, trata da questão da certificação ambiental, trata da questão de arborização, de todos esses novos procedimentos e procedimentos que são necessários para a cidade. Esta é uma lei muito importante. Pode ter certeza que a reformulação dessa lei, que é de 81, é muito bem-vinda e necessária. Hoje é a primeira das 4 que haverão. Faltam mais 3. Mas há de se destacar que antes do Carnaval já houve aqui uma apresentação do Código, de maneira mais detalhada pela secretária Águida Passos, com os técnicos que aqui vieram. Eu estou feliz com a participação de muitos aqui presentes, vi que tem diferentes setores representados aqui nessa manhã e a importância disso é principalmente a gente descomplicar a cidade, desburocratizar a cidade. Eu tenho tentado focar nisso nos meus estudos sobre os códigos da cidade, levando em conta todas as questões da legislação do código sobre a questão do som, sobre a questão da venda do comércio ambulante e todas essas questões que às vezes parecem pequenas, mas que se elas estiverem complicadas ali no texto, elas podem travar o dia a dia do cearense. O Código de Obras de Postura do município de Fortaleza tem 38 anos e pela primeira vez passará por uma atualização. O objetivo é melhorar a lei acolhendo as expectativas dos cidadãos de forma que seja alcançado o desenvolvimento sustentável pleno na capital. Esse é um livro importante do Código da Cidade, porque trata do ambiente natural. Nós trataremos de pauta desde a questão do reuso das águas pluviais, da questão da pauta animal, da flora e da fauna de Fortaleza. E, portanto, isso tem um impacto no dia a dia do nosso povo. É importante também dizer que, além deste livro que trata do ambiente natural, teremos também o debate sobre o livro que trata do ambiente construído, e aí entra a questão do disciplinamento das construções na nossa cidade. Teremos também a discussão do livro 3, que trata da relação do cidadão com o poder público, e aí entra a questão dos licenciamentos, dos alvarás. E, por último, o livro 4, que trata exatamente das penalidades, exatamente o livro que dá efetividade aos livros anteriores, em caso de violações às normas contidas nos 3 primeiros livros. No decorrer das discussões, a gente vai avaliar, vai verificar se está faltando ou não algum problema em relação ao segmento. E, claro, e se tiver algum problema para a gente beneficiar os segmentos em questão, nós emitiremos uma emenda e precisaremos também do apoio dos vereadores da casa, tanto da base governista como da oposição. Para o Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior, CEPEX, o Código da Cidade, na questão ambiental, precisa melhorar para não prejudicar a atividade destas empresas. Há problemas como, por exemplo, de limitar locais para que essa atividade exista. Por exemplo, só ser permitida em terrenos que não tenham nenhum tipo de edificação, com muro, com calçada, que sejam totalmente limpos. Existem esse tipo de terreno em Fortaleza? Sim, existem, mas são muito poucos. A Câmara Municipal realizou a segunda audiência pública para debater o projeto que cria o Código da Cidade.
A titular da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Águida Muniz, fez a apresentação do livro 2 do projeto do Código da Cidade, denominado de Do Ambiente Construído. O livro parte da perspectiva do Código de Obras e Posturas do município, mas com muitas modificações, principalmente porque demandas atuais sobre vários aspectos não estão contempladas no Código aprovado há 38 anos, quando a cidade era muito menor. Os técnicos denominam o novo código como um manual do usuário de como a cidade deve ser utilizada pelos cidadãos. O livro 2, ele traz muitas inovações em relação ao Código da Cidade, né? A lei deixa de ser restritiva para abraçar a cidade. Nesta segunda audiência pública promovida pela Câmara Municipal, vereadores, representantes da sociedade civil debatem o projeto de lei complementar do prefeito Roberto Cláudio, que cria o Código da Cidade. Uma vez aprovado esse código, ele irá substituir o Código de Obras e Posturas do município de Fortaleza, que é do ano de 1981. A audiência pública teve participação de representantes de empresas privadas, como hospitais, bares e restaurantes, lojistas e donos de escolas. O presidente do Cinep Ceará, professor Ayrton Oliveira, reconhece inovações contidas no Código da Cidade. Traz inovações nesse segundo livro, que é exatamente aquilo que afeta as escolas, as faculdades. Veja bem, no anterior que falava da quantidade de vaso sanitário proporcional ao objeto construído, isso é irrelevante, uma vez que hoje a modernidade, né, nesse código traz uma nova leitura. Também obrigações de vãos de portas, de janelas, de relações de vizinho, que traz exatamente uma modernidade. Para o relator do projeto de lei complementar do Código da Cidade, vereador Renan Colares, do PDT, há bastante tempo que esse tema é discutido entre os vereadores. É uma mudança muito grande na cidade de Fortaleza. A dinamicidade, a tecnologia, a evolução, a rapidez com que a construção civil, com que evolui. E assim, hoje nós estamos tratando uma lei nova. A secretária Águida diz sempre, o manual do cidadão, como é importante o cidadão saber, porque ele entra no detalhe da vida, da convivência e dos apartamentos do lado de todos os fortalezenses. A atual crise na Venezuela é uma crise socioeconômica e política que o país tem sofrido desde o final do governo de Hugo Chávez e que tem adentrado no governo de Nicolás Maduro. E para falar sobre esta crise, nós recebemos hoje em nosso estúdio o educador jurídico, especialista em direito constitucional e mestre em negócios internacionais, Dr. Vanilo de Carvalho. Dr. Vanilo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. O prazer é todo meu, Hervé, mais uma vez. Inicialmente eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa crise, né? Como é que o senhor analisa essa crise? O que representa essa crise na Venezuela? Realmente, essa crise na Venezuela é a representação de um fim de um ciclo. Aqui na América Latina, nós observamos que, por mais que os países sejam diferentes, mas têm elos de identidade muito fortes. A gente observa ali, a gente poderia pegar desde o início da descolonização, né? Quer dizer, todos, ou praticamente todas as colônias espanholas e a colônia portuguesa, elas tornaram-se independentes no início do século XIX. Né? Obviamente o Brasil teve uma situação muito singular porque manteve uma unidade territorial que nos trouxe um país gigantesco territorialmente como é, e a América Espanhola não, ela se dividiu. Mas esse ciclo, ele vai se repetindo. Né? Depois a gente pega ali nos meados do século XX, né? Quer dizer, eram países dominados por um grande líder, né? Como Getúlio Vargas, como Perón, né? Como Stroessner, né? Eram aqueles líderes de direita, com feição fortemente ditatorial. Depois se redemocratizam, mais ou menos todos. Depois vem a era dos governos militares, né? Tanto aqui no Brasil, quanto na Argentina, no Chile,
no Paraguai, na Bolívia, depois há uma redemocratização, depois até economicamente há uma semelhança muito grande, há uma... a gente lembra assim, quem é mais velho lembra disso muito bem, né? Da época da hiperinflação, né? O Brasil tinha uma hiperinflação, a Argentina ainda muito pior, aí novamente todo o continente dá uma estabilizada nisso. Depois vem a era dos governos populistas de esquerda, né? Como aqui no Brasil, né? Como na Argentina, com a Cristina Kirchner, com os Kirchners, como no Uruguai, enfim, e como na Venezuela. Então, também isso mudou. Agora a gente vive uma época de governos populistas de direita. Verdade. E o que está acontecendo na Venezuela certamente simboliza esse fim de um ciclo passado e muito provavelmente a inauguração de um outro ciclo que vai ser um ciclo de direita, muito provavelmente populista. Sem sombra de dúvidas. Qual é a sua percepção sobre a participação do Brasil nesta crise da Venezuela? A participação do Brasil, ela mudou da água para o vinho. Né? Quer dizer, com esse governo novo que aqui está, ele tomou uma posição totalmente diferente do governo antigo, que findou-se há muito pouco tempo. Então, se havia um apoio, pelo menos em grande parte desse período de governo da Venezuela, agora há justamente o contrário e declaradamente o contrário. Obviamente que o Brasil não está só nisso. Para que, né, a gente coloque aqui a posição do Brasil de reconhecimento daquele que se autoproclamou presidente da República. Juan Guaidó. Exatamente, o Juan Guaidó. O Brasil é um dos 40 países que o reconhece como presidente da Venezuela, presidente legítimo. Essa questão da legitimidade ela é complicada, mas existe esse reconhecimento tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, quanto de muitos países da comunidade europeia. Como é que se faz o reconhecimento de um governo? Isso aí é também uma situação que eu poderia iniciar dizendo que é um ato unilateral. Certo. Porque se não fosse unilateral, seria assim, por exemplo, nesse caso do reconhecimento do presidente, que se intitula presidente da Venezuela, em contrapartida ao Maduro, que novamente foi eleito em uma eleição totalmente cercada de vícios, de suspeitas concretas de fraude. Né? O Brasil reconheceu, os Estados Unidos reconheceram, depois cada país individualmente reconhece, até formar esse grupo de 40. Claro. Por isso que é um ato individual, é um ato unilateral, é um ato que ele, à semelhança do reconhecimento formal de Estado soberano, como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, na época da independência, né? Quer dizer, o Brasil, né, tem o famoso grito da independência, o grito do Ipiranga, e paulatinamente os países foram reconhecendo o Brasil como um Estado soberano. Há uma semelhança. De forma gradativa, os Estados vão reconhecimento por vários motivos. Interesses ideológicos, chamadas forças culturais, forças políticas, forças da geopolítica, e mais estritamente, o também chamado princípio da efetividade. O que significa esse princípio? O princípio da efetividade, ele diz que o que motivaria um reconhecimento de um governo novo seria o efetivo poder daquele que se apresenta como novo governo, né? Daquele que tem um poder político dentro do seu país, daquele que tem um poder político junto ao seu povo, ou aquele grupo. Claro. Né? Quer dizer, e obviamente não existe ninguém com poder solitário, né? O poder o poder individual é mais uma representatividade de um grupo que toma o poder de qualquer forma que seja, né? Pelas vias democráticas ou não. Doutor Vanilo, a polícia venezuelana impediu os carregamentos da ajuda humanitária de cruzar a ponte internacional Simão Bolívar. A ajuda humanitária, de alguma forma, ela pode ser explorada
politicamente? Eu gostaria que você respondesse a esse questionamento logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o educador jurídico e mestre em negócios internacionais, Dr. Vanilo de Carvalho. Dr. Vanilo, a pergunta que ficou no ar, no bloco anterior, foi sobre de que forma a ajuda humanitária, se ela pode ou não ser utilizada politicamente. Tendo em vista, inclusive, que a polícia venezuelana impediu os carregamentos de ajuda humanitária de cruzarem a ponte internacional Simão Bolívar. Isso também, o que a gente viu nesses últimos dias, que enche o nosso coração de tristeza, né? Por exemplo, teve uma cena que foi filmada que se ateia fogo em um caminhão cheio de remédios e comida, né? Isso é muito triste. Acho que a primeira representatividade disso é da maldade humana, né? Quer dizer, como é que se consegue usar de tal forma uma atitude dessa em ajudar contra seus próprios cidadãos, né? Por outro lado, a gente sabe que isso também se usa dessa ajuda como forma de minar um governo e tomar para si o apoio da população. E no caso ali venezuelano, isso é claríssimo, né? Tanto o Brasil quanto os americanos, eles estão usando de ajuda humanitária para que a população se vire contra o governo Maduro. Isso é triste, mas é o que acontece. E não acontece só lá, né? A gente vê, por exemplo, ali na Síria, isso aconteceu muitíssimo, né? No Iraque, né? Nessas grandes demandas tristes, demográficas de imigrantes que são usados como jogo na geopolítica dos poderosos. Doutor Vanilo, o que representa o Grupo de Lima e qual a sua percepção sobre a atuação desse grupo? O Grupo de Lima é um grupo formado por 14 países que ele surgiu no ano de 2017 justamente para fazer um acompanhamento dessa situação muito dramática, caótica, né? A gente aqui observou um dos poucos em pouco tempo essa situação lá da Venezuela, né, no que diz respeito à política, no que diz respeito à soberania, né, no que diz respeito principalmente ao povo que sofre. Então, esse grupo se reuniu para fazer um acompanhamento, afinal de contas, a Venezuela é um país que pertence aos irmãos latino-americanos. E o Grupo de Lima teve reunido agora, há pouco, só para dar um exemplo de uma certa uniformidade de pensamento, de atuação desse grupo. Dos 14 componentes do Grupo de Lima, somente 2 não reconheceram aquele que se diz novo presidente, né? Que foi o Uruguai e o México. Então, a gente vê também, é mais um símbolo, é mais uma demonstração óbvia desse final de ciclo que eu falei no começo da nossa entrevista e do início do novo ciclo. A tendência do Grupo de Lima isso ficou claro, reconhecer, sim, esse novo governo, não reconhecer o presidente Maduro como presidente e optar
pelas vias diplomáticas ao máximo, para que não haja nenhum tipo de intervenção militar ou em um ataque ou intervenção formal da soberania da Venezuela. E por falar em militar, qual a influência das Forças Armadas para a manutenção ou não do governo Maduro? Essa é uma questão que está pegando muito lá na Venezuela, porque, como eu já exemplifiquei aqui, a comunidade internacional já está não reconhecendo Maduro como o líder venezuelano, e já está reconhecendo o presidente Juan, né? Até aqui chama de presidente. Juan Guaidó. Mas como o novo líder político, o novo líder institucional, mas a adesão das forças repressoras, né, as Forças Armadas, a polícia, ela tem sido até agora mínima. E, historicamente, né, todos os exemplos de mudança de governo, essa mudança se faz quando as forças repressoras não dão mais sustentação àquele governo. Porque o que dá sustentação a qualquer governo são as forças repressoras, são as Forças Armadas, né? São aqueles que impõem a vontade, impõem o poder à sua própria população. Diga-se de passagem, inclusive, que alguns militares venezuelanos, inclusive, já estão deixando a organização, né? Eu, pela lógica, sou levado a concluir que isso vai acontecer até, de fato, a derrocada do governo Maduro. Mas que isso tenha acontecido muito lentamente e em uma velocidade menor do que se esperava, isso também é certeiro. Isso pode resultar em um prolongamento dessa crise. Doutor Vanilo, realmente o tempo voou e infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, um excelente bate-papo. O programa Mundo Jurídico, mais uma vez, agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu vou lhe colocar aqui minhas considerações finais para o programa Mundo Jurídico. Eu considero que o programa Mundo Jurídico ele é indispensável para a educação jurídica entre os próprios do direito, mas sim para a população inteira. Não só para os operadores do direito, não mas só, para a sociedade em geral. Justamente, quer dizer, é uma forma, e talvez é a forma que a gente que tem, vem aqui ser entrevistado, quando a gente sai, inúmeras pessoas vêm dizer, que bom eu ter ouvido, né, o que eu ouvi, que bom, né, nas entrevistas várias que você traz. Então, minhas considerações finais para você e para o programa Mundo Jurídico, né, que você continue com perseverança essa sua missão de instrução de todos nós, né, nesses temas que são tão relevantes. Nós nos sentimos honrados com essas considerações finais. Obrigado. Ivelise Maia. A Câmara Municipal de Fortaleza realizou a audiência pública do livro 3º do Código da Cidade. Acompanhe. A audiência pública foi dirigida pelo vereador Ézio Feitosa, do PPL, presidente da Comissão do Plano Diretor. Participaram da mesa representantes da SEUMA, do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Justiça e servidores da Prefeitura. O projeto de lei complementar do Código da Cidade foi dividido em 4 livros e hoje foi debatido o que trata das posturas, que será modernizado. Com esse novo código, nós teremos uma atualização das exigências e do que diz respeito aos direitos e obrigações do cidadão no uso da cidade. Esse talvez seja, a meu ver, o livro mais importante desse código. O livro das posturas é amplo e contempla inúmeras atividades na cidade. Entre outros temas, trata do comportamento e das atividades permitidas aos cidadãos e empresas em relação à harmonia no dia a dia na vida da coletividade. Como é que as obras vão ser feitas, a parte de proteção das obras, a questão da adoção das praças, o nosso comportamento com o nosso cachorrinho, né? O que a gente deve fazer, a questão da utilização da água, na lavagem das calçadas, por exemplo, que é uma das proibições desse código,
a questão do estacionamento, posicionamento, carga e descarga. Então, é a relação das nossas atividades enquanto cidadãos em relação à cidade, como eu me comportar nessa cidade. O livro das posturas também visa colocar o interesse coletivo acima do interesse particular, para que a cidade seja mais justa, preservando a dignidade humana das pessoas, o respeito, a higiene, a acessibilidade, para proporcionar uma cidade melhor. Esse livro trata sobre tudo isso para nós termos uma cidade melhor, uma cidade que nós possamos usar, uma cidade em que nós possamos caminhar, uma cidade em que possamos estar vivenciando a mesma com segurança, certo? E transitando com caminhabilidade. Eu acho que essa é o que visa esse livro. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupando hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem transparente e flexível, em que você pode acompanhar através dos extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB-Prev Ceará. Dentre as atribuições da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, destacam-se a representação judicial do Estado, a defesa do patrimônio e da fazenda pública estadual e o exercício das funções de consultoria jurídica do Executivo e da administração direta. Para falar sobre o papel e a importância da instituição para o Estado, nós conversamos agora com o Procurador-Geral do Estado do Ceará, Dr. Juvencio Vasconcelos Viana. Dr. Juvencio, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Uma satisfação, Jorge, estar aqui com você novamente. Um prazer enorme poder falar um pouco sobre a nossa PGE. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui qual a missão, a visão e os valores da instituição. É muito oportuno esse momento, e eu sempre que tenho essa chance, eu faço questão de explicar um pouco à população o que é a Procuradoria-Geral do Estado, ou PGE, como chamamos, né? Às vezes, o cidadão comum ele não tem uma noção muito boa, ele confunde às vezes procurador de justiça, procurador da república, né? Então, deixemos bastante claro, o procurador do Estado, ele é um advogado, tá? Ele é um advogado do Estado, ele compõe uma categoria chamada advocacia pública, tá? Então esse é o ponto principal, nós somos, acima de tudo, advogados, né? Advogados do Estado, e nessa função a gente busca aqueles valores que são mais básicos para o Estado, que são legalidade, isonomia, impessoalidade, né? Estão estabelecidos na Constituição Federal, tá? Então, assim, apesar de termos um papel parcial, ou seja, de defesa do Estado, é evidente que quando o Estado se equivoca e comete uma ilegalidade, a gente busca fazer a anulação do ato, a revogação do ato, corrigir o ato. Então, para deixar bem claro, a PGE, ela constitui a banca de advocacia do Estado do Ceará, né? Constitucionalmente, falando mais tecnicamente, ela tem esse papel de representar judicial e extrajudicialmente o Estado do Ceará em suas demandas. Mas o que a gente pretende conversar com você hoje é exatamente mostrar um pouco do que está além de, ou seja, isso é uma preocupação permanente nossa, pelo menos desde 2015, quando assumimos a casa. É importante que o procurador tenha uma noção do que está para além do aspecto formal do seu cargo, para o que está além da burocracia do seu cargo, para o que está além da papelada, não é? Se ele faz um recurso desembargando uma obra do VLT que estava paralisada, ele está cuidando da acessibilidade do seu semelhante, tá? Se ele prepara, se ele cuida de uma licitação com zelo e consegue uma economia altíssima, como a nossa Comissão Central tem conseguido, entre os valores que são orçados e os valores que são alcançados, temos conseguido sensíveis economias, nós estamos cuidando da sustentabilidade, do equilíbrio econômico. Se você trabalha focado num memorando de entendimentos, num protocolo de intenções, é capaz de você estar trazendo um hub para o seu estado. Então, que vai gerar mais emprego e renda. Então, assim, tem sido uma preocupação nossa, né, trabalhar nessa linha, nós e todos os colegas. Eu sempre tenho dito, isso não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo, né?
é um trabalho que requer sinergia, é um trabalho que requer união. Claro. Então, assim, todos nós temos temos buscado na Procuradoria perceber isso, o que é que está além do papel, o que é que está além da tua função de representação do ente público, né? Então, esse acho que é o ponto principal. Perceber o quão a atividade do advogado público, ela reverte. Claro. Eu tenho colocado muito isso, tenho batido isso muito nas minhas falas, seja a nível da Procuradoria Estadual, seja quando estou com outros advogados públicos, como os procuradores da União ou procuradores do município. Ou seja, é muito importante perceber essa atuação executiva do procurador público, do advogado público. Ou seja, que ele não é... inclusive para a elaboração de políticas públicas, por parte do gestor maior. É fundamental, fundamental. Nós vamos aqui, durante o nosso papo, tentar destacar alguns aspectos disso, né? Tem sido uma atuação, inclusive nacional, interfederativa. Tá? Os estados têm se unido nesse aspecto. Hoje, ninguém vai mais a Brasília sozinho. Os estados vão irmanados, porque as demandas são semelhantes, as demandas são legítimas e elas precisam... Quando você faz isso com sinergia, você consegue melhores resultados. Aproveitando esse gancho aí, eu queria falar um pouco agora sobre o Fórum Permanente de Procuradores Gerais dos Estados do Nordeste. Me parece que houve uma reunião, salvo engano, no final de janeiro deste ano, na sede da PGE, aqui no Ceará. Isso. Qual foi o objetivo do encontro? Foi para tratar de pautas comuns ao Estado? Isso é exatamente o que eu te falei há pouco do aspecto interfederativo. Eu vou aproveitar o teu... Agora eu que digo, eu vou colher o gancho. Tá certo. Para falar de dois grandes organismos. O primeiro, para falar no macro, o Colégio Nacional de Procuradores Gerais do Estado, que a gente apelida como CONPEG. Né? Teremos inclusive reunião em Brasília na próxima segunda-feira para eleger a próxima gestão. Esse colégio, que nasceu mais ou menos ainda timidamente à época da Constituinte, portanto na década de 80, mas depois foi crescendo, tomando corpo, ele interrelaciona os estados da federação, né, junta os PGEs de todos os estados e Distrito Federal, e tratamos dos problemas que são mais comuns. As reuniões desse CONPEG são reuniões de trabalho, onde tratamos de problemas que são absolutamente semelhantes, ou seja, quando você vai para um encontro, para um fórum nacional desse, você percebe que os problemas são iguais, todos sofrem da mesma coisa. E um estado, outro estado, aqui no Ceará, a gente encontra uma solução que de repente ela pode ser replicada num estado irmão. Então, boas técnicas são objeto dessas trocas, dessas reuniões, assim, então isso tem sido muito frutífero. Esse é o primeiro momento, um momento completo, inteiro, de toda a federação. Para eu dar resultados práticos disso, como eu te disse há pouco, ninguém vai mais à União ou em face da União só. Existem demandas que os estados têm colocado contra a União. Então, rapidamente, para relembrar aqui, ao final de 2016, aí tivemos o problema da repatriação, que o governo federal não estava repassando aos estados a justa fração daquilo que era repatriado na ocasião, ele não queria partilhar multas. Certo. Então, os estados foram para cima e propuseram, alguns em conjunto, outros isoladamente, houve um ataque, um flanco que foi dirigido à União Federal, e ela, sob pressão, com liminares que nós conseguimos em todas essas ações, a União veio conversar e veio reconhecer a dívida e pagou, conseguiu, por um crédito adicional, extraordinário, medida provisória, pagar isso aos estados. Foi uma ação flagrante. E isso entra naquilo que você falou também. Ou seja, esses valores foram obtidos e conseguimos com esses valores reverter em prol de políticas públicas e manter o equilíbrio fiscal. E mais recentemente outros temas. Está em discussão, por exemplo, decréscimos no fundo de participação. Nós estamos discutindo numa ação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, né, os estados da federação, em sua esmagadora maioria, não todos, mas a esmagadora maioria deles, estamos discutindo perante o Supremo os critérios que estão sendo utilizados pela União para fazer o repasse do fundo de participação. Né? E isso é uma ação bem interessante, pode ter uma repercussão, um retorno econômico fundamental para o nosso Estado. Esse é o nacional. Excelente. Para ir bem na sua pergunta, o Fórum do Nordeste. Né? Nós, procuradores gerais dos estados do Nordeste,
começamos a ter o sentimento que algumas demandas não davam para ser adequadamente tratadas no colégio, porque às vezes havia um choque de conflito de interesse, vamos dizer assim, entre os próprios estados. Temas que eram, por exemplo, bem regionais, temas que eram bem nossos, temas que podiam entrar em rota de colisão com interesses dos estados centro, centro-sul, né? Um exemplo claríssimo, salário educação, tá? É uma ação que nós propusemos, os estados do Nordeste propuseram individualmente. Aliás, propusemos numa DPF, essa foi coletiva, e estamos lá discutindo os critérios para a distribuição do salário educação. Não nos parece que está sendo feito da forma justa, não nos parece que está sendo feito da forma constitucional, né? A Constituição fala de apenas um critério, que é o número de alunos matriculados, para a gente fazer esse rateio do salário educação. Entretanto, a União Federal, baseada em decretos pretéritos anteriores a uma ordem constitucional nova, tem insistido em fazer aplicação de duplo critério, que tem gerado decesso nos valores. Então nós estamos brigando. Isso aí é um assunto que não dá para levar para o colégio. Não dá para colocar na plenária do colégio. Então a gente tem buscado tratar entre nós do Nordeste. E aí nessa ideia nós criamos, fundamos, eu sou um dos cofundadores, o Fórum Permanente, né, de Procuradores Gerais do Nordeste. Tá? Já vai aí já vamos no terceiro mandato. Atualmente eu sou o presidente, por certamente uma bondade, uma gentileza aí dos colegas, me guindaram a posição de presidente atual, né? Nesse final de janeiro agora fizemos uma reunião aqui em Fortaleza, eu fiz questão de trazer para cá para a gente debater alguns assuntos que precisavam ser retomados, né? Nós temos dois bem importantes, esse do salário da educação que eu acabei de citar, de exemplificar, e também a nossa causa do Fundef, que são valores que são importantes e, como você percebe, um e outro realizam uma política pública muito relevante, né? Então esses valores são fundamentais para o nosso equilíbrio, os valores que decorram dessas ações, das condenações que venhamos a obter nessas ações em face da União Federal, são bem importantes para realizar uma política pública relevante e manter nosso equilíbrio, né? Nosso equilíbrio fiscal. Doutor Juvencio, há quem critique o atual modelo do Pacto Federativo, dizendo inclusive que a gente vive um verdadeiro Pacto Federativo às avessas, onde cada vez mais os recursos estão concentrados nas mãos da União, em detrimento dos estados. Qual é a avaliação que o senhor faz desta afirmativa? Eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Implantou os monitores dos postos de saúde. Fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o Procurador-Geral do Estado do Ceará, Dr. Juvencio Vasconcelos Viana. Dr. Juvencio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior, na realidade eu pedi que o senhor comentasse essa afirmação de que hoje nós vivemos um pacto federativo às avessas. Ou seja, os recursos estão cada vez mais concentrados nas mãos da União, em detrimento dos estados. Isso é uma crítica séria, tá? Na verdade, eu ainda acredito que o federalismo é a melhor forma. Eu ainda acredito isso, né? O nosso artigo 1º da Constituição Federal, ele diz muita coisa apenas em 2 linhas, né? A República Federativa Brasileira, né, é um Estado democrático de direito. Então, só nessa frasezinha aí, vários valores fundamentais, né, essenciais são colocados. Ao mesmo tempo que você revela que o Estado brasileiro, ele assume uma forma republicana, portanto, onde todos devem, o poder de todos, né?
e temporário, tá? Ao mesmo tempo, ele diz que é um Estado de direito, portanto, é um Estado que deve primar a lei e não o querer e a mera vontade do seu governante, né? Além de ser de direito, ele ainda bota uma outra tintura e diz direito democrático, ou seja, isso ainda dá um reforço à cláusula. E lá no meio está a expressão federativa, República Federativa Brasileira. Essa ideia de federação. É evidente que aqui no Brasil a nossa gênese federativa não foi exatamente pelas mesmas razões, por exemplo, do modelo americano, tá? Mas eu ainda acredito que descentralizar é uma forma também melhor de democratizar, tá? O problema todo é que, assim, temos uma federação muito clara quanto a uma partição das tarefas, tá? Nós temos lá um bom design na Constituição Federal estabelecendo o que é que cabe à União, o que é que cabe aos estados, o que é que cabe aos municípios fazer, e algumas coisas são meio concorrentes, mas o que falta é correspondente à tarefa, tem que vir o dinheiro para. Verdade. Ou seja, o problema aí do federalismo fiscal. Ou seja, não basta dar atribuição, você tem que dar recursos para que o ente federativo, especialmente Estados-membros ou os municípios, possam executar aquela missão. E aí é que pega, né? Não conseguimos ainda evoluir a esse ponto tal de que realmente tivéssemos essa partição da receita tão proporcional à partição das competências, né? Então isso é desigual e isso vai gerando essas demandas que buscam restabelecer o equilíbrio, né? Nada se chega, se você remontar ao regime anterior de 88, era bem pior, portanto a Constituição dá um passo, né? Deu um passo salutar em muitas coisas, e a gente sabe muito bem que só a promessa legislativa, mesmo que essa promessa normativa venha num plano da Constituição, ela não basta, o plano da execução da coisa que é relevante. Né? Então, assim, estão garantidas diversas coisas na Constituição. Como eu te falei há pouco, está garantido o fundo de participação dos estados e nós estamos claramente hoje em dia com várias interrogações quanto à forma ou fórmula que a União está empreendendo para fazer o cálculo desse fundo de participação. Portanto, não é um problema do Instituto, é um problema de como está se fazendo na prática. Essa é a questão. Verdade. Então, Juvencio, a PGE tem demonstrado uma permanente preocupação no que diz respeito à segurança jurídica, não só dos atos administrativos, mas também dos grandes projetos do Estado. A exemplo do ROB, né? Criando as modelagens jurídicas para o advento do ROB da Air France e também da parceria com o Porto de Roterdã. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Sem dúvida. Isso calha exatamente naquilo que eu te falei no começo do procurador não ser só alguém da papelada, né? Então, assim, a Procuradoria também tem buscado marcar presença, né? Ser um protagonista relevante nesses temas maiores do nosso governo. Você exemplificou muito bem os hubs, especialmente o aéreo, né? Mas tem também o tecnológico e você pode chamar Roterdã até de um hub portuário também. Tá? Então, o fenômeno Air France, o fenômeno Roterdã, né? Foram duas situações bem interessantes, nos levaram a estudos cirúrgicos, muitas discussões, muitas horas de trabalho, tá? Evidentemente que nós tínhamos nas situações consultores lado a lado das partes, Roterdã, o tema de Roterdã especialmente, como você sabe, envolvia um tema que é muito relevante no direito corporativo, que é das fusões, aquisições. Então isso é um tema extremamente fásico, ou seja, você tem momentos que vão desde do protocolo de intenções até aquele estudo entre parceiros, né, due diligence, auditorias legais, levantamento do que, lado a lado, do que cada um tem para a operação, né, valuation. Então, assim, é todo um processo gradual, cirúrgico, requer muitas horas de trabalho, houve muita gente trabalhou nesse projeto, né, muitas pessoas deram realmente suor, não só da Procuradoria, mas também do lado dos consultores, do lado das partes envolvidas, né?
e assim trouxemos para o Estado algo que realmente eu particularmente nos orgulha, porque acho que abre horizontes, acho que todos ficaram muito felizes, os dois aspectos, o hub aéreo, né, Roterdã, isso você tem que ver o que está por trás do aumento desses voos, o que está por trás desse fenômeno de Roterdã, dessa chegada de Roterdã, o que isso agrega na economia, o que automaticamente converge para a sociedade, para o cidadão, para o cearense, que passa a ter empregos, que passa a ter renda, que passa, né? Consequentemente, o Estado também passa a ter uma economia fluindo, começa a melhorar a sua arrecadação, começa a trabalhar em prol de um equilíbrio permanente. Isso é fundamental. O Estado do Ceará me orgulha muito poder, ainda que modestamente, contribuir nesse processo de equilíbrio. Eu tenho sempre dito isso. A gente pode até calhar em outro tema, que é o aspecto do ajuste fiscal, do equilíbrio fiscal. É um fio de prumo. Ajuste fiscal, equilíbrio fiscal, é um fio de prumo. É como a atuação do equilibrista. O equilibrista, ele é um cara que trabalha todo dia para ser melhor naquilo que faz e para que em nenhum momento o pé dele, a pisada subsequente, seja fora daquele estreito arame. Então, a preocupação com o equilíbrio fiscal é exatamente a atuação do equilibrista, ou seja, é um olhar permanente, sem descuido, né? Cada dia buscando mais. Se não se buscar cada dia mais um controle da despesa pública, do gasto público, esse equilíbrio não será alcançado. O ajuste fiscal, diga-se de passagem, é inclusive parte crucial de um modelo de crescimento econômico sustentável. Total, isso já está mais que comprovado que e assim, acho que enquanto nós formos sentinelas disso, acho que nós vamos conseguir manter. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Quer dizer, isso, que bom que não estamos iguais, à situação de alguns irmãos nossos da federação, alguns outros estados da federação, mas isso não nos dá o luxo de descuidar. Tá? É um olhar permanente, é um cuidado permanente. Então, assim, tanto no plano preventivo, acerca de medidas que são adotadas para manter esse controle da despesa, como no plano ativo, em medidas voltadas à economia, onde arrecadar mais ou de não deixar gastar. Então, a PGE procura fazer essa contribuição. Além de fazer parte do chamado COGEF, que é um órgão de controle de gestão financeira, de fluxo financeiro, além da PGE ter assento nesse órgão que é relevante, nós sempre procuramos estabelecer medidas internas em prol disso. Eu sempre procuro fazer reunião com o meu pessoal em prol disso. Então, especialmente o capítulo da arrecadação, a gente tem procurado aprimorar nossas técnicas de cobrança, de recuperação de tributos, né? Temos investido em meios extrajudiciais para isso, protestos, por exemplo. Às vezes é mais eficiente que um processo de execução da dívida. Tá? Aqui já te dando a notícia aqui quase em primeira mão, nós devemos nos próximos dias subscrever um protocolo de intenções, mas também concomitantemente um decreto que é instaurador do chamado CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Tá? Então, assim, não é nada demais, é uma ideia prática de cooperação. Ministério Público, o Executivo, e aí no Executivo tem PGE, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Segurança, tá? E o Judiciário, que também manifestou interesse em juntar-se a esse órgão, combatendo aí de forma muito firme a sonegação fiscal. Tá? Então, esse nós devemos, pela próxima semana, nós já temos uma ação interinstitucional e agora nós vamos tornar isso mais orgânico, criando o CIRA. Né? Então, o nosso governador Camilo pela próxima semana, deve assinar esse decreto. Estou trazendo aqui em primeira mão para você a notícia, né? Que vai, como eu disse, dar organicidade a esse instituto. Nós temos atualmente funcionando na sede do Ministério Público, já trocando essas informações, já procurando identificar os cases para agir muito firme. E, evidentemente, é um lado que a gente atua na esfera penal, mas que, evidentemente, como tem o aspecto pecuniário envolvido, isso vai, com certeza, na via reflexa, trazer também aumento de arrecadação. Então, assim, são muitas medidas que a gente vem procurando empreender, né,
no sentido de aprimorar, ou seja, não pagar o que não se deve e recuperar o que é devido. Doutor Juvencio, o tempo realmente voou. Infelizmente, nós estamos Já chegando acabou? ao final da nossa entrevista. Teremos aqui até que já deixar agendado os próximos programas. Já temos coisas interessantes temas aí para debater. Tem coisas interessantes que a população precisa saber, especialmente algumas coisas. Muitos têm seus precatórios a receber, valores de desapropriação a receber. Então, assim, a PGE tem procurado suavizar esse momento, melhorar isso, fazer com que o cidadão receba o seu direito. Nós temos procurado investir muito nisso. Fica o gancho aí, fica uma pauta aí para um próximo bate-papo nosso. Com certeza. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença. Que agradeço. E todas as informações aqui prestadas e faz votos de que a PGE continue atuando nesse sentido de dar uma maior segurança jurídica ao Estado para um crescimento econômico sustentável, capaz de ampliar o bem-estar social. E abro agora espaço para suas considerações finais. Eu só posso agradecer sempre você, a sua gentileza, o seu convite, essa oportunidade da gente apresentar a PGE à população e dizer que lá estamos de portas abertas ao cidadão, aos interessados, para que eles possam realmente resolver suas querelas e o nosso compromisso permanece, né? Reconduzidos que fomos aí nessa nova gestão do governador Camilo, a gente vai tentar cumprir a máxima de ser cada dia melhor. É o que a gente busca incessantemente. Obrigado. Ivelise Maia. O aumento das oportunidades de acesso à educação dentro das unidades prisionais está entre as prioridades da Secretaria da Administração Penitenciária, SAP. Com esse objetivo, além de garantir 879 alunos já matriculados no ano letivo de 2019, a Coordenadoria de Educação da SAP, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, realiza testes de sondagem desde o mês de fevereiro e já avaliou 1.521 novos alunos que se encontram pré-matriculados. O crescimento é de 173% em relação à quantidade atual de internos em sala de aula e o número ainda pode aumentar, já que a sondagem terá continuidade nos próximos meses. Teste que já foi aplicado em 10 unidades funciona como uma ferramenta para diagnosticar o nível de escolaridade dos internos e adequá-los às turmas que se dividem em anos iniciais do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também o ensino médio. Chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas no Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Defensoria Pública de Minas Gerais, inscrições até 25 de abril. E o programa de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras às 7 da manhã, aos sábados às 13 horas e às terças-feiras às 15 horas. Siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook e assista ao nosso programa também no canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.